Ser comissário de bordo é uma boa carreira? Quanto é que se ganha a fazer isso? Vou viajar pelo mundo à pala e conhecer muita gente nova? Estas foram algumas questões que me coloquei na altura e para as quais apenas obtive resposta e testemunhos em estrangeiro. Portanto, neste vídeo vou-vos falar um pouco sobre a minha experiência no ramo da aviação. Hoje não vos peço para subscreverem, porque, ao que tudo indica, chegamos aos 10 mil subscritores até ao final do dia e não me quero esticar, senão ainda chegamos aos 100 mil até ao final do ano. Este não é propriamente um tópico que tenha a ver com os temas que são o pilar deste canal, mas acabei por fazer uma sondagem e fiquei agradavelmente surpreendido com o número de pessoas que me quer conhecer melhor a mim e ao meu percurso. Seja feita à vossa vontade, vamos a isso. Esta é a minha experiência, eu vou-vos falar daquilo que vivi e não de situações que desconheço, como as da TAP, da Emirates e outros. Eu trabalhei na Ryanair, que é uma empresa de transporte aéreo de passageiros low cost, que faz voos apenas na Europa, com algumas exceções. Organizei este vídeo por tópicos, como é costume, mas decidi integrar algumas perguntas que me fizeram no YouTube e Instagram à medida que vou falando. No final, há ainda um segmento onde respondo a algumas questões que simplesmente não se enquadravam no encadeamento do meu raciocínio. Como é que surgiu esta experiência na minha vida? Pergunta a Célia. Tinha feito 18 anos há pouquíssimo tempo e tinha acabado de entrar na faculdade. Passou-se quase um semestre inteiro, apercebi-me que não era nada daquilo que eu queria e que, por consequência, tinha de voltar a trabalhar. Na altura tinha duas grandes paixões que ainda tenho, as vendas e a aviação civil. Sabia, no entanto, que se fosse para trabalhar enquanto comissário de bordo, tinha de ser agora, porque muito provavelmente não ia querer ficar no mesmo sítio a fazer a mesma coisa a vida toda. Então comecei a procurar trabalho, tanto no imobiliário como na aviação, mas neste vídeo vamos falar apenas da segunda. Qual é que é o problema? É que há muito poucas empresas que aceitam menores de 21 anos por causa dos voos internacionais e de servir bebidas alcoólicas a bordo. Então, das três empresas a que me candidatei, a British Airways, a TAP e a Ryanair, apesar de ter chegado a fases muito avançadas do processo de seleção em todas, mas isso fica para outro vídeo, acabei por entrar na Ryanair. Como é que te candidataste? Questiona o Ruben. Muito simples, pesquisei no LinkedIn e surgiu exatamente o mesmo anúncio que está publicado agora também. Cliquei no link e inscrevi-me num Open Day que ia existir no dia 17 de dezembro de 2018. Honestamente, este processo para a Ryanair, tendo tido a experiência da British Airways antes, foi extremamente elementar. Um simples teste de inglês, apresentaram a empresa e tive uma entrevista de 5 a 10 minutos com uma recrutadora que não foi nada demais. Falámos sobre a nota do meu teste, porque é que eu seria uma mais-valia e quais é que eram as minhas motivações. Alguns dias depois recebi um e-mail de aceitação e eles pediram que eu pagasse uma FII administrativa de 50 euros para darem seguimento ao meu processo. Foi necessário algum curso específico para te tornares comissário de bordo? Pergunta o Pedro Gonçalves. Na Ryanair, pelo menos, não pediam nem curso superior, nem experiência prévia, nem aqueles cursos de assistentes de bordos tirados em privados. Isto porque eles próprios têm um ciclo de formação obrigatória completamente em inglês. Por falar em inglês, não digo que o domínio seja indispensável, mas um conhecimento avançado é sem dúvida preciso. Depois de ter feito o pagamento, ia receber um e-mail em que me iam atribuir uma base, que podia ser uma das dezenas que eles têm, não interessa se é em Portugal ou não. Para além disso, ia receber outro e-mail a especificar exatamente onde ia ser a minha formação, que mais uma vez podia ser em Portugal ou fora. Estas formações costumam ser ou em Milão, ou em Stansted, ou em Lisboa ou no Porto, tanto quanto sei, mas pode haver outros sítios de que não tenho conhecimento. Então no dia 11 de janeiro de 2019 recebo um primeiro e-mail a dizer que a minha base vai ser na Alemanha, mas depois pedi-lhes para ficar em Lisboa e de alguma forma acomodar o meu pedido, que tanto quanto sei não é algo que costuma acontecer. A formação, entretanto, acabou por ser adiada 2 vezes e como consequência perdi a minha base de Lisboa. E acabaram por me atribuir Girona, que é uma cidade em Espanha, ao lado de Barcelona. As aulas, felizmente, foram em Lisboa durante 6 semanas, uma das quais no centro deles em Londres, na época das práticas. Pagaram-me 28 euros por dia durante toda a duração do curso, mas sei que houve alturas em que isto era pago pelos alunos. A minha educated guess é que eles vão ajustando estas condições mediante as necessidades da empresa. Isto aconteceu todos os dias das 9 às 18, com uma hora de almoço, em que de manhã havia sempre um teste que incidia sobre os temas dados no dia anterior, que foi extremamente útil para passarmos nos 2 exames obrigatórios, o Initial e o Conversion. O Initial incide sobre a aviação no geral
e o Conversion sobre o conhecimento específico dos aviões em que íamos voar, ou seja, os Boeing 737. Esta formação, apesar de complicada, acabou por ser engraçadíssima porque foi criada uma dinâmica muito porreira entre todos os elementos da turma, que acabaram por ser à volta de 20 ou 25. Conheci gente incrível e formei algumas amizades. Durante estas semanas vão ter de reunir os documentos que são obrigatórios para vos fazerem os background checks para trabalharem na aviação e para acertarem a vossa situação fiscal, que é um processo que pode ser muito complicado. Mais para o final recebem também o uniforme, que é pago por eles, mas até lá frequentaram as aulas completamente aprumados e bem vestidos. Um aproveitamento positivo àqueles 2 exames que referi significa que estão preparados para voar para a vossa base e iniciar a vossa carreira no ar. Depois de me terem tirado a minha querida Lisboa, obviamente que tudo o que viesse a seguir era mau em comparação. Para além disso, estava a vir com pessoal que também não estava muito contente com a base, e logo nos primeiros dias levámos algumas facadas. Facadas como nos contarem que no inverno reduziam o número de aviões na base de 6 para 1, ou seja, voávamos muito menos, que éramos os únicos ali com contratos de 9 meses, que havia pessoas há 8 anos à espera de promoções e entre outros. Dito isto, o meu primeiro impacto foi um bocado negativo. Lá começaram os supernumerary flights e tudo mudou basicamente. Estes são aqueles 2 primeiros dias em que nos incluem nos voos como plus one, ou seja, não somos essenciais, então estamos lá só para ver e aprender. Escusado será dizer que me apaixonei completamente pelo trabalho. Tinha marcado um Airbnb por 10 dias enquanto me ambientava e procurava casa, mas acabei por criar uma relação super porreira com o meu senhorio e ele arrendava-me um quarto numa moradia linda, numa zona fantástica, a 10 minutos do aeroporto, por 100 euros por mês. Ficas muitas vezes fora de casa? Interroga a Karina. A Ryanair é como se fosse um táxi aéreo, só faz voos de curto e médio curso. Ou seja, eu fazia sempre percursos de ida e volta, não pernoitava muitas vezes fora da minha base. Aliás, só aconteceu 2 vezes e foi por questões de falhas de motor. Então, por exemplo, um dia puxado seria Girona-Malta, Malta-Girona, Girona-Manchester e Manchester-Girona. Como é que era o teu horário? Perguntou o Romeu. Eu trabalhava 5 dias seguidos e depois tinha 3 dias de folga. Nesses 5 dias podia ter voos tanto das 4 da manhã ao meio-dia, como das 4 da tarde à meia-noite nos dias mais longos, como metade desses horários, essencialmente, nos dias mais leves. Nos meus dias de folga ia passear pela Costa Brava, ia à praia, dormia, viajava, dependia imenso do meu mood. Em Girona estávamos cerca de 90 pessoas que me acolheram e integraram de forma muito simpática. Apesar daquele início ter deixado um bocado a desejar e da relação com a entidade que subcontrata os assistentes de bordo não ter sido a melhor. Qual é a melhor e a pior parte do trabalho? Honestamente isto depende muito do teu perfil, depende muito do teu caráter, daquilo que tu gostas e não gostas, mas para mim, honestamente, a melhor parte talvez tenha sido o ambiente de aeroporto. Adoro estar em aviões, adoro tudo o que tem a ver com esse meio. E a pior parte, não sei se para mim houve alguma pior parte, mas talvez para a grande maioria das pessoas seja o facto de aquilo porventura, a um certo ponto, naquele modelo de negócio, que é o da Ryanair, talvez possa ser um bocadinho repetitivo. Quanto dinheiro fizeste e quanto tempo trabalhaste? Então, desde a formação até à minha saída foram cerca de 5 meses. E quanto à questão do dinheiro, eu honestamente estava numa situação muito privilegiada. Eu estava numa base ótima que me permitia quase todos os meses atingir o limite máximo de horas de voo, e tu lá és pago consoante a tua hora de voo, portanto depende muito, muito da tua base. E depois, a mim permitiam-me receber gorjetas, recebia mesmo bastantes gorjetas. Estava também numa situação esquisita a nível fiscal, não vou elaborar muito essa parte. E depois os bónus das sale performances eram divididos pelos crew members todos. Então isso, na prática, traduziu-se mais ou menos num rendimento que variava entre os 1.700 e os 2.000 euros por mês. Tinhas mais tempo livre do que tens agora? Sim, sem dúvida. Mas eu usava esse tempo livre muito para dormir, porque os horários eram extremamente cansativos e pronto, e agora o que eu faço é completamente diferente, não é? Não exige a nível físico tanto de mim, então apesar de ter menos tempo livre, se calhar até faço mais coisas. Porquê é que deixaste a aviação? Primeiro por causa da questão de estar a fazer curto e médio curso, e na aviação aquilo que eu sempre idealizei fazer era longo curso, trabalhar naquelas grandes empresas.
Só que a questão é que eu na altura nem sequer tinha idade para concorrer a essas empresas. Aliás, ainda nem tenho. A outra grande razão é o facto de, ao final do mês, eu ir receber sempre o mesmo, na prática. E aquilo não me remunerar de forma meritocrática, que é um sistema no qual eu acredito bastante. Então, a um certo ponto, comecei a pensar: será que é mesmo isto que faz sentido? Será que não quero voltar para um cargo de vendas? E eu também já tinha isso mais ou menos alinhado, como hei de falar noutro vídeo, da minha experiência na Remax Prestige. Portanto, foi isso. Houve algum escândalo com passageiros. Houve vários, desde situações extremamente inesperadas de emergência, a algumas outras situações bastante caricatas, mas uma que eu tenho muito presente foi num voo de Paris para Rabat, em Marrocos, em que negaram uma mala de um passageiro marroquino e ele ficou extremamente tocado por causa dessa situação. Era uma pessoa que, pelos vistos, tinha muito dinheiro na carteira, literalmente, e resolveu descarregar essa irritação toda no ground staff. Então começou-lhes a atirar, literalmente, notas de 50 para a cara, a dizer coisas do género: é isto que vocês querem? É dinheiro? E acho que essa foi a mais caricata experiência que eu tive na aviação. Balanço final da experiência. Adorei. Talvez na altura a minha percepção tenha sido algo diferente, porque estava a encerrar capítulos na minha vida com alguma relevância e estava muito confuso sobre alguns assuntos que se estavam a passar na minha vida. É caso para dizer que era feliz e não sabia. O Daniel afirma que é um emprego chamativo aos jovens pelas viagens, mas pergunta se a longo prazo acho uma boa carreira. Depende das tuas ambições, depende se gostas mesmo daquilo, depende da empresa e na Ryanair depende da base. Onde eu estava tinha algumas regalias, nomeadamente 20 dias anuais de férias, um bónus de 10% nas vendas na teoria, mas honestamente estabilidade é para esquecer, a não ser para alguém que esteja lá há mais de 10 anos. Para mim foi especialmente bom a nível da disciplina com horários, não que me foi incutida, mas que me foi reforçada, e a nível do cuidado com a aparência. Mais uma vez, tudo o que disse varia consoante a base e a altura em que entram. E de novo, esta foi a minha experiência. Deixem um gosto se apreciarem este testemunho, subscrevam para continuarem a acompanhar a minha jornada. Obrigado por terem assistido até ao final e até à próxima semana. I got food up in the fridge.